Bom, obrigado você que segue aí a Rádio Três Fronteiras nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e o meu perfil lá no YouTube. E hoje aí é o segundo episódio de gravação de podcast no Home Studio da Rádio Três Fronteiras. A gente está aqui hoje com o mestre Wagner, né, Wagner? Isso mesmo, Kleber. E ele vai falar um pouco aí para nós hoje aí sobre, porque é mestre de Taekwondo, né? Exato. Já estamos há alguns anos aí na estrada, né? São mais de 35 anos de Taekwondo. E aí agora a gente foi para esse novo nicho também, que é a terapia de Seitai, né? Sim. É que é muito tradicional, assim, os grandes mestres que vieram do Japão, né? Coreia, China. Surgiu lá, então. O Taekwondo é coreano, de fato. Coreano. Mas o Seitai, na verdade, é japonês. É japonês. É uma terapia japonesa, né? Uhum. Então é muito tradicional esses grandes mestres coreanos. Sempre eles dominam a medicina, né? Oriental, Sim, né? sim. A medicina chinesa é muito forte, né? Como as terapias indianas, chinesas, são muito tradicionais, milenares, na verdade, Sim. né? E o Seitai, ele é uma técnica que ele vem ali a partir do... Era muito usado pelos samurais, né? No século XV, século XVI. O Japão estava muito em ebulição, né? Os daimyos viviam frequentemente se enfrentando, né? Aquelas Sim. disputas de clãs territoriais, e eles eram frequentemente lesionados, né? Então, em virtude disso, eles desenvolveram, né? Lógico, embasado ali pela antiga medicina chinesa, né? Já o conhecimento japonês, e aí foi desenvolvido o Seitai, né? Uhum. Considera uma massagem ou uma técnica? É uma terapia, né? Uma terapia. É uma terapia, eu diria que ela vai além da massagem, Sim. né? Eu acho que ela, assim, por ela ser a palavra Seitai, na verdade, Sei seria equilíbrio, harmonia, né? E Tai, corpo. Então ela procura promover, na verdade, o alinhamento, né? Muitas vezes, por conta do estresse, a gente perde, às vezes, o corpo ele fica meio que desabilitado, né? Uhum. Às vezes a pessoa que às vezes tem uma vida muito sedentária, alguma coisa nesse sentido, o corpo perde aquela capacidade nata, às vezes, de autocura, né? Então ele precisa de um empurrãozinho. Então o Seitai busca esse equilíbrio. Às vezes você vai ali estar equilibrando a parte muscular, o esqueleto, né? A parte de nervo. Então busca realmente um equilíbrio e mobilizar novamente aquele processo natural de autocura que o nosso corpo tem, né? Entendi. Vamos supor, entre aspas, assim, enquadra como a medicina, né? Até a escola que eu aprendi é de medicina tradicional chinesa, sim. né? Então eles têm ali muitas, como eu posso dizer, eles têm muitas modalidades de tratamento, né? Nosso terapeuta-chefe mesmo lá, e o titular lá da escola, o professor Guerec, ele tem várias formações, né? Inclusive ele é fisioterapeuta. Sim. Ele se formou em acupuntura, né? Que é bem tradicional ali da China. Ele se formou também em ventosa de fogo, cone chinês, várias terapias, quiropraxia, e ele foi procurar o quê? Ele foi procurar na fisioterapia para entender pelo nosso olhar ocidental, né? Eu costumo dizer o seguinte, que a terapia oriental ela foi para um lado, a ocidental foi para o outro, né? Sim. E hoje elas se convergem, né? Eu pego muito como exemplo, por exemplo, a acupuntura. A acupuntura, um tempo atrás, era considerada uma coisa mítica, sei lá, ilusão, né? Ilusão. E hoje ela é oferecida pelo SUS, né? Verdade. Então hoje há um grande reconhecimento. E ninguém melhor que os orientais, né? Eles desenvolveram muito essa questão tátil, essa questão de conhecimento de anatomia, às vezes não dentro dos padrões ocidentais que nós conhecemos, né? Talvez ele não vai ter a nomenclatura que tem ali pela cultura ocidental, mas o cara sabe tratar, né? E a luta, ela vem muito agregado a isso. O lutador, ele tem que ter um conhecimento de anatomia muito bom, né? Para desferir um golpe, alguma coisa. Por preparo dele também, né? Então, dentro do Taekwondo, né? Eu sou mestre, quarto dan, já trabalho muito, conforme eu te falei, mais de 30 anos que eu dou aula, treino há mais de 35 anos. Eu tinha essa cobrança, a gente tem essa tradição dos grandes mestres, né? E eu queria aprender para realmente ajudar também, tratar os alunos, é um esporte de combate, né? Então, às vezes, eventualmente, ali, há um topão, uma pancada mais forte, foi por isso que eu fui buscar essa alternativa ali. E da onde saiu a curiosidade, a vontade de buscar essa técnica?
Em virtude disso, dos alunos, né? E eu sempre fui muito adepto a... Eu sou assim, eu não sou contra a nossa medicina, né? Sim. Até dentro das terapias, né? A gente pega muito... essa semana mesmo eu peguei um paciente, um braço estava maior que o outro. Sim. E ele faz outras terapias, né? Outras coisas. E a gente, numa sessão, ele falou, meu braço voltou no lugar, né? Eu falo assim, um terapeuta, um profissional não substitui o outro, né? Eu acho que é o conjunto da obra. Então, eu indico muito, por exemplo, pilates, musculação. Sim. E aí a minha vontade era de poder ajudar os alunos, às vezes ali se recuperar mais rápido, né? Ou alguém da família mesmo. E eu sempre fui adepto de uma medicina alternativa, por assim dizer, né? Terapias alternativas, uma boa alimentação, né? Mais natural, né? Mais natural. Isso. Eu sou voltado mais para a medicina natural. Quanto mais natural para mim, eu valorizo muito, sabe? Uhum. Na cidade, você é o único que faz a terapia? O Seitai, pelas as informações que eu tenho, ele é já meio um pouco mais raro, né? Sim. É um pouco mais difícil você encontrar, até dentro da escola que nós aprendemos, o Brasil não tinha esse especialista, né? Segundo o terapeuta cheque, professor Guerec, né? Que é especialista também na nova medicina germânica, que é uma medicina que estuda muito, não é a minha área, tá? Minha praia é o Seitai mesmo, mas envolve muito, né, a questão do estresse, né? Algum trauma psicológico que a gente hoje sabe, a medicina mesmo ocidental reconhece, nós somos, é muito psicossomático, né? Às vezes uma situação ali, um estresse que você passou, é uma coisa que a princípio é psicológica, né? Mas pode gerar uma reação física no corpo, né? Um câncer, um tumor, alguma coisa. E aí ele disse que a pessoa que trouxe para o Brasil foi uma pessoa que foi trabalhar no Japão. E ele chegou lá, de fato, trabalhando nessas indústrias de tecnologias japonesas, ele obteve uma lesão na coluna lá e foi parar na mão do terapeuta de Seitai. Porque lá no Japão é muito tradicional, né? Sim. Ficou meio renegado, meio esquecido, após a época dos samurais, né? Mas depois, após da Segunda Guerra Mundial, por assim dizer, o imperador resgatou muito, né? E, por exemplo, a quiropraxia foi mais para os Estados Unidos. E o Seitai ficou mais ali mesmo. E aí esse trabalhador voltou para o Brasil e teve uma lesão aqui no Brasil de novo. Né? Voltou a trabalhar e tal, mas teve uma nova lesão e aqueles queriam operar. Então, na época não tinha, ele foi para lá e trouxe e resgatou aquilo, né? Então, pelo que eu sei aqui da região, né? Eu não conheço. Ela é mais rara do que o quiropraxista, por exemplo, né? Sim. Porque o Seitai, ele trabalha com o processo de vibração. Por exemplo, nosso corpo é basicamente água, né? A maior parte dele é de água. Eu costumo usar essas analogias, né? Então, por exemplo, às vezes você pega lá uma pedrinha, taca lá no lago, né? Por isso que o Seitai tem uma capacidade de tratamento, né? O Seitai, ele trata as algias da coluna, né? Sim. Torcicolo, esporão, sinusite, renite, dores em gerais, né? Sim. Às vezes algumas coisas, a grande parte das dores são por uma má postura, né? Às vezes é uma contratura. A gente, como terapeuta de Seitai, na anamnese que a gente faz com o paciente, a gente consegue identificar ali, às vezes, um nódulo, né? A fibra ali está muito, aquela contratura, uma sobreposição de fibra. Isso aí, às vezes, gera uma má postura que vai acarretando outros danos no corpo, né? Desgastes. E o Seitai, não é, por isso que eu falo que ele não é a massagem, né? Eu considero ele muito mais uma terapia. Por trabalhar com essa questão da vibração, da percussão, eu consigo atingir fibras musculares ali, que às vezes no tátil, na parte tátil ali, você não vai conseguir, né? Né? Você pressionando ali, você não vai chegar. E com o Seitai, é o instrumental, né? Sim. Eu trouxe ali alguma ferramenta, se você quiser. Sim. Às vezes as pessoas têm curiosidade, né? Mas na teoria, é verdade, isso eu mesmo. trouxe uma parte do equipamento, né? Então, ele tem uma capacidade, por exemplo, esse tempo atrás tratei uma moça, dores nas costas, né? E ela comentou que ela estava com uma queimação, tipo uma azia, fazia 2 dias, tinha tomado de tudo e não sarava. Mas por quê? O Seitai, quando você vai estudar dentro do prisma, dentro da cultura oriental, eles descobrem, nosso sistema nervoso, nosso corpo é muito interligado, né? Então, às vezes você está com uma dor de cabeça, que é um problema que gerou ali na coluna, sei lá. Sim. Né? Você está com...
Tem, por exemplo, nós temos uma manipulação que nós fazemos, né? Uma parte da terapia, um protocolo que a gente está criando, que, por exemplo, você tem um osso da cabeça que é chamado pedra angular, o esfenoide. Às vezes ele está fora do lugar ali, você pode ter uma DTM, que é disfunção do templo maxilar, você pode ter um olho mais alto que o outro. Zumbido no ouvido, dores nas costas, uma má postura, e gerou, através de um trauma, quando você era pequeno, caiu, né, um acidente de carro, um acidente de moto, uma coisa que você nem lembra, às vezes, ali do seu passado, ali, bem, há muito tempo atrás, às vezes crianças que nascem com fórceps, e às vezes você, através desse equilíbrio, dessa reestruturação, voltando tudo no lugar, você soluciona N problemas que você poderia ter, né? Então, por isso que o Seitai, eu acho ele muito completo nesse sentido. Cada parte ele é ligado, cada região das costas ali, né? Desde a cervical, a torácica, a lombar. Tudo tem uma cadeia, né? Tudo é ligado a medicina oriental, estuda muito isso, a acupuntura tem muito disso também, né? Cada região do seu corpo ali, às vezes, é interligado. Então, ela estava com uma azia, uma queimação, então tem uma parte das costas que é ligada ao baço, tem uma parte das costas que é ligada ao coração. Então, o nosso corpo, ele é um mecanismo de várias engrenagens, que, de certa forma, elas estão todas interligadas, né? Então, se uma coisa vai mal, às vezes atrapalha automaticamente, é um efeito em cascata, né? É um efeito em cadeia, muitas outras coisas passam a não funcionar direito. Porque a gente vê lá na internet, sim, não sei se é verdade, a gente vê muito, principalmente TikTok, ela tá com dor de cabeça, massagem nos pés. Sim, é verdade, é verdade. É verdade? É verdade, eu sou testemunha. A gente, né, por exemplo, esse rapaz do braço, um maior que o outro, né, conforme eu falo para você, não vamos dizer que vai resolver tudo, né, mas a ideia do Seitai é tratar amplamente, né, as dores, a má postura, e o que, de repente, você não vai solucionar 100%, mas pelo menos trazer um alívio para a pessoa, né? Sim. Então, igual eu sempre falo para os meus pacientes, por assim dizer, falo, ó, não é só você vir aqui fazer a terapia, você tem, a gente como mestre também de Taekwondo, eu ensino muito para os meus alunos, né? Eu falo, é o conjunto da obra. Uma coisa só não te salva, né? Uma coisa só, apenas isolada, não vai te proporcionar uma boa saúde. Eu sempre falo para eles, quando eu comecei, há 35 anos atrás, e dar aula 30 anos atrás, eu falava assim, você tem que fazer atividade física, comer bem e tomar bastante água. Sim. Né? Hoje eu falo, você tem que fazer atividade física, você tem que comer bem, você tem que tomar bastante água, você tem que dormir bem, você tem que fugir de situações estressantes, você tem que pisar o pé no chão, né? Você tem que tomar sol. Então, é um conjunto. É um conjunto. Né? Então, não adianta, eu vou comer bem para não precisar fazer atividade física. Ou vou fazer atividade física para comer errado. Né? Então, eu sempre indico, ó, você vai fazer o Seitai, mas você vai fazer o Pilates, você vai fazer a musculação, você vai continuar com a sua fisioterapia, você vai continuar com a outra gama de profissionais que te trata, né? Vira um grupo, né? Um ajuda a atividade, alimentação, dormir bem, então tudo forma é o conjunto da obra, né, Cleber? Não adianta você só partir para um lado, né? Você tem que se cuidar como um todo, né? Pensar no seu corpo como um todo, esse conjunto de engrenagens que eu te falo, né? Sim. Você às vezes cuida de um setor da sua vida, de um departamento, mas não cuida do outro, né? Automaticamente, por mais que a gente fale, eu vou tentar ser profissional, mas um setor da vida acaba repercutindo no outro, né? No outro. O Seitai é sempre buscando novidade ou é aquele você faz o... ele é amplo, né? A capacitação ali e estaciona ali. Não, na verdade não. Eu tive todo o meu estágio lá em Curitiba, Sim. né? E, por exemplo, agora eu estou querendo começar um curso, já vai ser mais 400 horas, né? Então, e mesmo dentro da escola que eu participei, ele tem um tipo, como se fosse um plano de carreira, né? Se profissionalizando, tem outras etapas pra gente, né? Eu aprendi isso aí, né, o Kleber? Hoje, se a gente parar para analisar, qualquer setor da sua vida, profissional, qualquer área que você atue, se você deixar de aprender, de crescer, você vai estagnar. O mundo, principalmente hoje, nesse mundo está muito automatizado, está muito moderno, a informação vem muito rápido, né? Muito rápido. Então, como eu sempre falo para meus alunos, né? Nossa, mestre, você tem 35 anos, o que você aprendeu com tudo isso? Eu aprendi que eu não sei nada, tem muito que aprender ainda, né? Então é isso, a gente, como profissional, não pode parar, na verdade, né? E a própria prática vai te trazendo uma experiência, né? Vai te trazendo uma visão diferenciada, né? Conforme as pessoas, você vai tratando as pessoas, você vai tendo a oportunidade de ter vários pacientes,
você também vai crescendo profissionalmente. É como já tem né? A vida que ensina a gente, né? Sim, sim, né? Com certeza. O mestre Taekwondo começou há 35 anos atrás. A minha jornada começou mais especificamente em 1988, né? E a gente teve contato com o mestre do meu mestre. Sim. Quem trouxe para Loanda, na verdade, foi o meu mestre, que é o professor Eduardo Alvim Costa, né? O Dr. Valti, moradores antigos, da família dos mineiros. Uhum. Antes teve um delegado que deu aula aqui, na verdade, né? O delegado Borges. Estaria assassinando a história se não falasse isso aí, né? Mas oficialmente a gente considera ele, porque ele é filho da terra, né? Uhum. 14 anos ele foi estudar em Curitiba. E aí em Curitiba ele, depois ao ter regressado dos estudos, voltou para cá. Na época, pelo que eu me lembro, eu era muito jovem, né? Tinha 13 anos, comecei com 13 anos. E aí eu lembro que na época era a única academia, pelo menos que eu lembro, que tinha Loanda, tinha musculação, a irmã dele tocava, né? A Adriana, fisioterapeuta. Uhum. E na época você não precisava ser formado em educação física, né? Ela tocava academia como fisioterapeuta, tinha, lógico, os instrutores, né? E foi onde eu iniciei, aos 13 anos, e graças a Deus nunca parei, né? Nunca parou. Nunca parei. Morei fora do Brasil 1 ano também, mas mesmo lá continuei meus treinos, dei aula também, né? Hoje o grupo, não vamos supor, não vamos ser o grupo, uma faixa etária indicado para entrar no Taekwondo. Olha, eu adoto um pouco a filosofia da Coreia, né? A Coreia, o Taekwondo veio da Coreia. Então a gente fala assim, quanto mais jovem, melhor. Mais jovem. A média, assim, a gente pega ali crianças, eu tenho alunas, na verdade, de 3 a 88 anos. Sim. Né? A melhor idade, mas a faixa etária de uns 3 anos, né? Depende muito também, aquelas crianças que às vezes já é mais envolvida, né? Porque tem criança que ainda é muito, como eu posso dizer, muito dependente da mãe, às vezes não vai conseguir ficar ali naquele primeiro momento, né? Então a gente começa assim, eu indico o quanto antes. Os meus filhos também me ajudam, né? São hoje faixa pretas, eles começaram com 2 anos e pouco, né? Eu começava antigamente com 4 anos, mas eu vejo que tem muita criança que é muito desenvolvida, né? E aí eu fui fazer a experiência, né? Na Coreia, com 2 anos já começa. Porque lá, Kleber, na Coreia, eles investiram pesado na educação, né? E acho que era a mesma coisa que eu estava imaginando te perguntar agora. Na Coreia, acho que já faz parte da educação. Lá é matéria obrigatória. É matéria obrigatória. Porque não é eu que estou falando como mestre, né? A gente é suspeito de falar, né? Mas tem trabalhos acadêmicos, né? E a Coreia é um país que há pouco tempo atrás, poucas décadas atrás, era muito pobre. E eles vislumbraram isso aí, que a educação é o caminho da evolução, né? Sim. E o Taekwondo dentro dos trabalhos acadêmicos, melhora a nota escolar, né? Concentração, a disciplina. Então lá é matéria obrigatória. Já faz parte da educação. Faz parte da grade, como é para nós o português, história, faz parte da grade curricular. Lá na Coreia, o Taekwondo é matéria obrigatória das escolas, né? É o esporte nacional, inclusive. É a bola para nós aqui, né? E lá é o Taekwondo. É o Taekwondo. Principalmente as crianças, os adolescentes que procuram o Taekwondo, a desenvoltura dele é melhor, né? É bem melhor. Acaba melhorando, né? Dentro do aspecto fisiológico, biomecânico, né? A criança vai melhorar a saúde como um todo, vai melhorar a coordenação motora, lateralidade, né? Percepção de profundidade, o equilíbrio, a força, né? Então, fisiologicamente falando, melhora muito, mas melhora também psicologicamente, né? Sim. Melhora a autoconfiança, vai melhorar a disciplina, né? A arte marcial trabalhada, a nossa escola, Taekwondo nosso, nós trabalhamos muito com a questão da formação do cidadão. Sim. E a defesa pessoal, né? A gente tem esse cuidado aí de formar cidadãos, na verdade. Uhum. Porque não é que eu não gosto de competição, a gente pratica também o Taekwondo esportivo, né? Mas o meu foco é aquele Taekwondo mais ancestral, o Taekwondo mais defesa pessoal, né? E mais de formação de cidadão. Por quê, Kleber? Eu falo, às vezes de cada 1000, você vai tirar ali que... É como no futebol, né? Sim. De cada 1000, talvez mais, vai tirar um ali que vai virar um profissional que vai destacar. Mas se você trabalhar por esse lado da educação, da saúde, né, da formação de cidadão e da defesa pessoal, não importa quem seja, ele vai melhorar. Você vai estar formando ele, né? Deixando ele apto a se defender, vai melhorar a qualidade de vida dele, vai melhorar a saúde. Então, o nosso foco da academia não é competição, né? Não é ganhar medalha, é realmente formar cidadãos, pessoas conscientes, né?
pessoas que têm saúde, por exemplo, eu tenho aluno que é da melhor idade, né, inclusive médicos, que são alunos meus. Às vezes uma pessoa da melhor idade não quer competir mais, mas ele quer cuidar da saúde, ele quer ter um mínimo de habilidade física possível, né? E hoje a gente sabe que a atividade física, né, ela é muito voltada para isso aí, para uma qualidade de vida e uma longevidade, né? É importante para a vida do ser humano, né? Sim. Uma atividade física aí, como supor, aí eu sou sedentário, eu não pratico esporte. Então, te recomendo começar o quanto antes. Eu acho que o Marco também é tudo sedentário, né? Não faz esporte mas nenhum. É importante. Mas o esporte, a atividade física, acho que é o carro-chefe com a vida melhor, né? Inclusive tem muitos estudos já, né? A gente falou dessa questão da formação, concentração, né? Você sabe que vai oxigenar melhor o cérebro, né? Combater colesterol, diabetes. Mas tem muitos estudos agora saindo também. A questão, por exemplo, se você tem uma perna forte, um corpo, quanto você tem uma capacidade muscular boa, é associado à longevidade e a diminuição do risco de demência, principalmente as pernas, né? E o Taekwondo é uma arte marcial que trabalha muito forte as pernas, né? Vem muito forte com essa questão do trabalho. Então, você vê, eu acabei elencando ali, assim, aglutinando um com o outro, né? Então, a gente faz o trabalho ali de formação, né, de prevenção, e aí o Seitai veio para complementar isso aí, né? Verdade. Aí, se de repente a pessoa estiver precisando, a gente faz a intervenção também terapêutica, né? O Taekwondo é praticamente uma formação, né? Ali o aluno está ali, ele está se formando. O período, o aluno entrou, terminou, ou não tem, ou quanto mais você vai fazendo... uns 100 anos. Uns 100 anos. Quanto mais faz, melhor. Por coincidência, estava falando isso com meu filho, né? Até era o mestre Hélio Gleice, que na verdade é de jiu-jitsu, né? Sim. Ele, com 90 e poucos anos, colocava o kimono e rolava, né? Então eu falo, eu falo assim, a arte marcial ela tem que ser praticada como escovar os dentes. Como escovar os dentes. É uma coisa assim, não pensando em medalha, não pensando na faixa preta. Eu sempre uso isso aí para os meus alunos, né? Eu brinco assim, fazendo uma analogia, né? Eu falo assim, você tem que fazer arte marcial como escalar uma cordilheira de montanhas. E não, por exemplo, um cume só, vou escalar uma montanha isolada ali. O que seria isso? Eu quero a preta. Então, chegou na preta, você desce do cume, vai embora e vai para casa? Não. Então, tem que ser como uma cordilheira. Não, quero chegar à faixa preta. É uma montanha. Quando você escala uma cordilheira, você chegou no cume de uma, você vai ver milhares de outras, né? Dezenas de outras. Então, é a mesma coisa. Você vai, eu quero a preta? Beleza, mas agora eu tenho um outro objetivo. Mas o objetivo principal, eu acho que é o cuidar da saúde, Cuidar da saúde. Então, você não escova os dentes todo dia para que tenha saúde bucal, então você tem que fazer o Taekwondo para a vida toda, tá? Mas, assim, tem sim, de tempos em tempos, tem a graduação, né? Uma forma de você ir escalonando. Por exemplo, eu levei quase 10 anos para pegar a faixa preta, né? Sim. Eu sou há mais de 26 anos faixa preta. Mas depende muito da frequência do aluno, da severidade, né? Tem mestres que são mais rigorosos. Meu mestre, graças a Deus, era bem rigoroso, né? Eu sei de pessoas que pegaram a preta com menos da metade do meu tempo. Só que tem sim, a gente promove os exames, né? No caso do Taekwondo, você inicia na faixa branca, né? A gente tenta fazer, pelo menos nas faixas mais iniciais, 2 exames por ano. Então, por exemplo, você começa na faixa branca, depois você vai galgando. Faz uma prova, vai para a faixa amarela, laranja, aí na sequência vem a verde, azul escuro, azul claro, ou azul claro, azul escuro, aí a roxa, a vermelha, e a vermelha ponta preta, e finalmente a preta. Aí na preta não para também, né? Aí vai os dans, né? Vai faixa preta, primeiro dan, segundo dan, terceiro dan, quarto dan, e assim vai até o 9º dan, né? É tipo a faculdade eu vou fazer pós-graduação. Isso, então, perfeita analogia, é isso mesmo, Cleber. Você falou em medalhas, participou de campeonatos? Sim, aqui pra gente, você sabe como que é a cidade pequena, né? Dificuldade com patrocínio, a gente de família humilde, né? Eu participei de alguns, não tanto como às vezes gostaria na época, né? Que eu era mais jovem. Hoje eu vejo Taekwondo não pela competição, mas por esses outros valores aí que eu te falei, né? Mas eu tive... Porque acontece, no caso do meu mestre, não era a atividade principal dele também, né? Então a gente era poucas vezes por semanas, né? Em comparação que hoje eu dou aula todos os dias. Sim. Se a pessoa quiser fazer Taekwondo todos os dias... Hoje também a pessoa busca mais, né? Busca mais. Eu estava falando antes de ontem, coincidência também. Eu
posso dizer que eu vivo dentro de uma academia. Eu já tive etapas da vida só com o taekwondo, mas eu sempre comecei, e hoje estou dentro de novo de uma academia que tem tudo, musculação, tudo, né? Hoje eu estou na Academia Evolution, lá do Thiago Leão, né? Da Nayara, da família deles. E hoje eu percebo isso aí. Antigamente você via uma faixa etária. Era o cara mais jovem, queria ficar mais fortinho e tal. E hoje você vê crianças, né? Você vê adolescentes, você vê melhor idade, e a melhor idade é excepcional, uma musculação, uma coisa, e mesmo o taekwondo, né? Hoje você vê, antigamente você não imaginava uma pessoa da melhor idade fazendo taekwondo. E hoje eu tive a oportunidade, um tempo atrás, né? Participei de um projeto piloto lá em Santa Isabel do Ivaí. Nós demos aula eu sempre dei aula, já tive o aluno melhor idade naquela época, mas nós tivemos uma turma exclusivamente da melhor idade. E tivemos que parar, infelizmente, por causa da pandemia na época, né? Mas você precisa ver a qualidade de vida. Eu brinco que tinha idoso assim, que ele andava praticamente segurando na parede quando começou, né? É lógico, a gente respeitando a questão da faixa etária, né? E que o taekwondo é bem democrático. Tudo tem um limite, é para homens, mulheres, né? Mas trabalhando dentro do seu limite. Sim. Talvez você vai estar às vezes numa aula ali com alguém da melhor idade. E lá eu já dava aula para crianças e adolescentes. Porém, nós abraçamos também a melhor idade. Eu falo assim, tinha idoso que andava praticamente segurando na parede. Já antes da pandemia, já estava correndo no tatame. Você vê a qualidade de vida, né? Às vezes eram pessoas sedentárias. Eu tinha uma aluna lá de 88 anos de idade. E ela ia lá e participava dentro das condições dela, né? Tinha aluno de 70 anos que era multidisciplinar em atividades, fazia musculação, fazia zumba. Então, eu acho assim, o ser humano é feito para se movimentar. Quanto mais você estiver se movimentando, né? E o taekwondo é bem democrático, ele traz essa proposta, né? De você respeitar as faixas etárias, é bem aceito por homens, mulheres, né? Mulherada que se preocupa muito com a forma física, né? Às vezes não quer ter barriga, quer ter uma perna mais firme. Então o taekwondo ele é democrático por trazer essa atividade física, ao passo que ele traz uma formação de caráter, filosófica. É esse um grande diferencial do taekwondo. Ele é agregado, né? A parte da atividade física, qualquer atividade física é muito bem indicado, vai te trazer. Eu sempre ainda brinco, eu não vou puxar a brasa só para minha sardinha, não. Né? Eu falei, lógico, eu quero você conosco na academia, fazendo taekwondo, mas eu falo que o ser humano tem que se mexer. E o taekwondo, ele agrega a atividade física com a formação filosófica, né, e com uma capacidade de se defender. Né? Então, que hoje o mundo anda tão violento também, né? E às vezes a gente pensa em defender, ir lá, dar um chute, dar um soco, né, ou comprar uma arma de fogo e ir para o stand de tiro, e a defesa pessoal é muito mais ampla que isso, né? Na defesa pessoal você vai aprender sobre postura, né? Tem a técnica, né? Técnica, às vezes você está muito antenado, ligado, a visão 360 que a gente explica na aula de defesa pessoal, né? Você está ligado ao meio ambiente, ao que está no seu entorno, e a prevenção. Isso que eu falo, a partir do momento que você começa a fazer uma arte marcial, você não é mais um cidadão comum. Você começa a olhar, a perceber os prováveis riscos e evitá-los antes que ele aconteça. Esse é o grande ativa o instinto da pessoa, né? O instinto. Você não tem mais aquela visão. Você já começa a ver, por exemplo, quando eu entro num ambiente, que tipo de piso que é? E se eu precisar dar um chute? E não só na questão de alguém vir para cima de mim, mas, por exemplo, e se pegar fogo aqui? Quais as saídas de incêndio? Por onde que eu posso sair? E se apagar a luz? Então você começa a ter essa visão. Quem as pessoas que estão ali? Se você sentir o perigo, que o homem moderno, ele desligou um pouco essa intuição dele, né? Sim. É muito pragmático, ele tem que ver. Né? Espera acontecer. E muitas vezes o nosso sistema de alarme primitivo ali, ele liga o alerta, mas o homem moderno, ele desligou esse, ele não consegue fazer essa leitura. E quando você começa a fazer uma arte marcial, você passa a religá-lo, né? Aquilo que eu te falei, é ambiental, você consegue perceber se a pessoa está com volume, com uma arma. Eu falo, prevenção, é como, vamos usar uma analogia aqui, um incêndio. Quando começou um foguinho ali, se você já apagar logo, é fácil apagar, não é? E a defesa pessoal é parte disso. A gente vai ensinar, por exemplo, o que o humilhante escolhe lá como vítima. Quais os critérios? Primeiro lugar, segundo lugar, até o quarto lugar, pelo menos. Isso. O que ele visualiza? Humilhante para te atacar, né? Linguagem não verbal, que isso é muito exacerbado na natureza, e o homem moderno, pragmático, desligou isso aí. Você vê, às vezes, perceber se a pessoa está com uma postura que vai te agredir ou não. Às vezes o lugar que você frequenta, o horário que você frequenta. Por exemplo, agora já está de noite, né?
Se eu for ali no caixa eletrônico 3 horas da tarde, é uma coisa. Se eu for agora de noite, já é outra. Eu vou estar, você está entendendo? Então, essa leitura ambiental, né? essa prevenção que a gente ensina na aula de defesa pessoal. Então, aí já não é mais esporte, né? É sobrevivência, cuidar da própria saúde. Sim. E é igual eu te falo, não é às vezes um ataque psicológico, às vezes um momento você ser mais firme. A gente ensina isso muito para criança, por exemplo, né? Porque às vezes na escola, aquele que é mais bonzinho, aquele que é muito humilde, baixa muito a cabeça, e não é para a criança chegar e dar um soco, mas às vezes só dela se posicionar, ela saber olhar o amiguinho no olho e falar, ó, isso aqui não é legal, né? Isso aqui não é bacana que você está fazendo comigo. Então, às vezes, só o fato da pessoa se impor, não precisa brigar necessariamente. Não precisa brigar. Ou só o fato da pessoa ver que vai ter alguma coisa estranha e sair dali antes já que acontece tem algo. Aquele, como se fosse, esse, como vou dizer, é aquela saída. Isso. É uma história que eu sempre conto para os meus alunos lá, né? Eu brinco que tinha os 3 mestres, né? Antigamente eu falo para eles, as pessoas usavam as tavernas, né, para se alimentarem, se hospedarem, as hospedarias. Aí passou o primeiro mestre, entrou lá nessa hospedagem lá e pediu uma bebida ali, alguma coisa para comer. Aí tinham 3 meliantes lá, um deles atacaram ele e mataram o mestre, né? Aí chegou um segundo. Aí ele entrou, mesma coisa, pediu lá os 3 meliantes lá esperando, atacaram o mestre, ele é muito habilidoso, conseguiu se desvencilhar dos 3. Aí eu brinco com eles que nós temos que ser o terceiro mestre que chegou na hospedaria. Ele chegou, aí parou de frente, a intuição dele falou que tinha alguma coisa errada. Ele pegou, nem entrou e seguiu o caminho, né? Então é isso que a gente tem que procurar fazer, evitar de se colocar em situações. Mas para isso você tem que ter um treinamento, você tem que ter um conhecimento, você tem que ter um olhar mais crítico, né? Essa leitura ambiental, essa leitura das pessoas que a gente fala, né? Tudo tem que ter como tem que ser veaco, né? É o que nossos avós falavam, né? Tem que ser veaco aí. Ser veaco, meu filho. E o taekwondo prepara, acho que principalmente o psicológico, né? Psicológico. E muitas vezes a própria criança, né? Às vezes por insegurança, ele acaba brigando para provar alguma coisa, e o taekwondo vai trabalhar isso aí, né? Sim. Você não precisa provar nada para ninguém, né? Você não precisa se impor com violência. Você tem que, primeiramente, eu sempre brinco com meus alunos o seguinte, falo assim, ó, quando você tiver que usar os seus golpes para sair de uma situação, usar os músculos, você não usou o nosso principal músculo, que é a cabeça, a inteligência, né? É o autocontrole, né? O discernimento de saber que a situação está ficando complicada, desarmar ela antes que ela aconteça, né? As crianças não têm nenhum tipo de, vamos falar assim, eu tô fazendo taekwondo, mas não tô me sentindo bem, desiste ou não tem esse... Como todo esporte, toda atividade física, né, eu costumo dizer assim, que o taekwondo ele tem pouca desistência, né? Como todo esporte, como toda atividade física, né, às vezes a criança tem que se encontrar também, né? O que eu sempre falo para os pais, eu falo, só pelo amor de Deus, não deixe seu filho sem atividade física. A grande vantagem da luta é que eu te falo que agrega aquilo tudo mais, né? Uma formação mais de caráter, né? De disciplina, de respeito, não que os outros esportes não tenham, né? Mas é uma peça-chave. Até porque se você trabalhar com luta, não trabalhar o psicológico, a formação, talvez você vai estar criando brigadores de rua. E não é interessante, né? O cara, porque sabe lutar alguma coisa, vai lá e machuca alguém. Porque ele vai tomar um tiro, o mundo está tão violento hoje, qualquer um tem acesso a uma arma de fogo, alguma coisa. O cara vai lá porque ele domina uma luta, ele vai lá e espanca alguém, o cara não vai correr o risco de apanhar de novo, né? Verdade. Vai pegar em 2, 3, 4, 5, a traição, ou vai dar um tiro. Então a gente sempre trabalha, eu falo, a prevenção. Eu sempre uso para eles essa analogia também, eu falo, nem sempre ganhar é ganhar e nem sempre perder é perder. Eu me envolvi numa situação com você, eu não sei lutar, você me dá um tapa na orelha, eu vou embora para casa, melhor tomar um do que tomar dois, né? Agora, às vezes, de repente, eu sei lutar, eu vou lá e reajo e bato na pessoa. Às vezes a pessoa... Nós somos de uma época, né, Cleber? Você resolvia ali e ir embora para casa, mas hoje não. Às vezes, de repente, o cara sabe lutar, ele vai lá e bate em alguém. Não estou dizendo que ele está errado, mesmo estando certo. Mas depois o cara vai querer se vingar. Então, o que foi melhor? Talvez tomar um tapa e ir embora, ou sei lá, ganhou a luta no primeiro momento, mas depois o cara foi lá e tirou a sua vida, né? Então a gente ensina a tentar evitar esse tipo de situações, né? A não bater de frente com o perigo.
mas se colocar numa posição que você não vai ter que nem enfrentar o perigo. O Taekwondo está ensinando arte marcial, não transformando um lutador de rua, sim, né? Porque senão você corre o risco. Se você não trabalhar junto, deixar só a parte física, técnica, tática ali, força, resistência, os golpes em si, se não trabalhar psicológico da criança, você corre o risco de criar brigadores. Aí essa não é a proposta das artes marciais, né? Pelo contrário, você não vai ver um cara que luta de fato uma arte marcial. Não estou falando um cara que pratica luta, mas alguém que pratica uma arte marcial dentro da sua essência, da sua filosofia, brigando na rua. Brigando na rua. Né? No máximo ele vai ter que se defender, mas você não costuma ver. Por quê? O cara que praticar a arte marcial com a sua essência, com a sua filosofia e com a questão da prevenção, ele vai evitar de cair nesse tipo de situação, né? Ele tem que bater em alguém, dar um soco, dar um chute, usar a sua técnica propriamente dito, né? Verdade. O professor falou sobre os filhos do professor. Então. Ingressaram com 2 anos com 2 anos. 2 anos. Assim, como era filho do mestre, né? Eu pegava com 4 na época, mas aí a gente já pôs na lida, né? E hoje eles são meu braço direito. Hoje eles estão lá, né? O mais velho já tem 6 anos de faixa preta, o caçulinha 5 anos, pegaram com 10 anos, né? Sim. O caçulinha, na verdade, passou alguns dias, mas porque eu costumo dizer que eu falei assim, como o mais velho tinha pego com 10, eu falei, ele vai pegar com 10, mas eu ia fazer meu exame de DAN também, né? Como eu tive uma lesão, e aí vai viajar um depois o outro, foi em Curitiba, banca de mestre, né, que nós fizemos o exame. Então eu falei, não vai viajar um agora e o outro depois. Aí passou um pouquinho, né, mas eu considero, ambos pegaram com 10 anos, né, porque já estava pronto, já estava afiado, mas eu que segurei ele um pouco, porque aí ele já tinha aniversariado, né, mas eles têm 5 e 6 anos mais ou menos, respectivamente, de faixa preta, né. Aí eu que acompanho o professor nas redes sociais, eu vejo o professor e os filhos do professor comigo. Sempre fazendo atividade física. Semana mesmo, acho que ontem eu vi o professor fazendo, acho que é abdominal, em cima de 2 cones. Flexões. 3 cones, eu fiquei besta de ver aquilo dele. Eu falei, eu me sinto assim, a gente sabe que não é mais moleque, mas eu me sinto uma qualidade de vida muito boa, né? Em relação à minha idade, aos meus amigos mesmo. Porque eu nunca parei, né? Eu falei assim, eu nunca parei com o taekwondo. Então hoje, é o que eu falo para meus alunos, quando a gente fala para você, se alimenta bem. Eu falo para você, Cleber, como uma maçã aqui agora. Mas comer maçã tô igual? Não bebe uma bebida de álcool, não fuma? Mas eu fumei e não caí morto. Eu falei, se fosse assim, o cara usasse uma droga, um cigarro, e caísse morto, ninguém usava, né? Tava eu você na fila lá, eu vi que você caiu morto, eu deixa pra lá. Mas eu falo, é o efeito cumulativo. Então, quando você procura uma arte marcial, quando você procura cuidar da sua alimentação, da sua saúde, é uma previdência de saúde para o futuro. A gente não guarda dinheiro para o futuro? Sim. Você fala, chegar numa certa idade, eu quero estar tranquilo, né? Então, quando você procura essa boa alimentação, esses bons hábitos de vida, fugir do estresse, né? Porque estresse não tem como fugir 100%. Vai acontecer situações na nossa vida, mas o jeito que você lida com ela que vai ser o grande diferencial disso aí. Eu falo, é uma previdência de saúde para o futuro. Eu vejo gente comendo errado, fala, eu vou morrer mesmo. Eu vou contar aqui um caso que aconteceu, né? Eu vi o cara fazer isso na minha frente. O cara pegou uma gordura assim, comeu assim, vou morrer mesmo. Passou uma semana, o cara infartou. Então, quer dizer, se ele de repente pensasse diferente, será que ele não poderia estar aí ainda hoje? E a grande questão que eu falo para meus alunos, quando eu conto essa história, eu falei, se o cara infartou e morreu, não vai dar trabalho para ele, para a família. Lógico, a família vai sentir muito, né? Só que eu digo assim, o meu medo não é morrer mesmo, é viver muito. Eu quero viver muito, na verdade, não é medo. Eu digo assim, a minha preocupação não é medo, é uma preocupação, eu quero viver muito, mas com uma qualidade de vida. É isso aí que você vai buscar com o taekwondo, com o seitai, as terapias alternativas, né? Esse cuidado com a saúde. É uma previdência de saúde para o seu futuro. É a garantia que você vai chegar lá, né? Se um dia Deus me permitir ser avô, vou poder brincar com meus netos, poder pegar um neto meu no colo. E quantas pessoas a gente não ouve falar que às vezes ficou 1 ano numa cama, 2, 3, até 10 anos, uma década numa cama, prisioneiro do próprio corpo. É isso que eu não quero para mim, você tá entendendo? Eu quero, eu falo que aquele bordão antigo, né? Pode dizer um meme hoje, mais modernamente falando. Eu quero morrer jovem o mais tarde possível, né? Então, quer dizer, você quer chegar lá na frente, mas se sentindo bem, né? Não é síndrome de Peter Pan. Né?
é querer ter qualidade de vida, querer ter saúde, né? Acho que é importante. Principalmente a saúde mental, né? Sim, isso é importante, né? Não adianta... É muito importante. Tô ficando velho, a mente vai acompanhando junto. Que eu costumo dizer também assim, eu falo, o corpo é o carro da mente, né? Às vezes você vai lá, Deus vai permitir que você vai ter uma vida longa, feliz, próspera, né? Às vezes a mente vai estar boa lá, mas e o seu corpo? Tem que lembrar que quem vai carregar, às vezes vai ter sanidade boa, mas se tiver um corpo, né? A sua mente está boa, mas seu corpo está debilitado. Está debilitado. Então não adianta, né? Você tem que ter uma mente boa, não adianta você chegar lá senil com o corpo bom, ou ter uma mente boa e o corpo ruim. É o conjunto da obra, eu sempre falo isso aí. Né? Professor, hoje atende na academia? Na academia. A gente vai a domicílio também, sim, né? Se alguns casos a pessoa às vezes está com uma dificuldade de mobilidade ali, né? Mas eu atendo na academia também, fora do meu horário de aula, sim, né? Tem um amigo meu também que é da área da saúde, falou, você vai ficar agora atendendo o dia inteiro? Eu falei, não. Eu falei assim, o meu carro-chefe, né? A minha paixão, sim, é o taekwondo, né? Eu falei assim, então a gente tenta conciliar o horário, né, das terapias com o taekwondo, né? O Seitai, no caso, foi um complemento, né? Eu sempre tive vontade, né, para tratar os próprios alunos, a família mesmo, né? A minha mãe às vezes demanda um cuidado maior, então a gente tinha essa preocupação. Eu sempre gostei, sou apaixonado também pelas terapias, as técnicas alternativas. E grande influência da minha mãe. Minha mãe tinha muitos livros, né, quando eu era pequeno, sim, eu pegava para ler, mesmo criança, as plantas curam, né, o poder da natureza, e eu fui muito influenciado, né? E por fazer luta tantos anos, a gente sabe que as artes marciais têm esse conhecimento de anatomia muito grande, a gente tem que ter, né? E a gente sabe da capacidade de tratamento que tem as terapias, né? A medicina chinesa, a medicina indiana, as medicinas orientais, de uma forma geral, né? Coreanas, japonesas, sim, tailandesas. O vídeo da gente é no máximo aí 20 minutos, 30 minutos, por causa que a gente trabalha em cima da internet, né? Sim, a gente produzir um vídeo comprido aí, a pessoa tá assistindo, a pessoa vai enjoar, já não vai assistir. Aí eu, principalmente, mais que 5 minutos, eu já não assisto. Principalmente no celular ali. Professor, quer deixar um recado para quem quer ingressar nas artes marciais? Sim, pode nos procurar lá na Academia Evolution, né? Nós temos a parceria lá com o pessoal dos Leões, né? Sim. O pessoal da Leão Metais aqui. Então, pode nos procurar, né? Pessoas de ambos os sexos, de todas as idades, né? E pode ir lá fazer uma aula experimental. Inclusive, eu trouxe aqui para você, como a gente sabe, né? Da sua, sim, audiência, das pessoas que eu mesmo te acompanho muito pelo... Uhum. Eu falo assim, eu não tenho muito tempo... Então... mas muitos alunos, né, muitos pais entram em contato comigo pelas redes sociais. Então eu gosto muito, porque, sim, você sempre está postando lá e a gente tem uma forma de acompanhar, né? Marcar uma hora da gente ir lá nas aulas. Sim, está super convidado. Inclusive para fazer uma aula experimental. Né? Tá? Aí vamos ver a coragem, né? E também, né, eu vou deixar para você. Sim, você vai cartão. Eu trouxe uns cartõezinhos aqui. Acabei fazendo dupla face, né? Aqui tá melhor. Aqui tá meus filhos, né? Meus filhos. Aqui o Seitai. E trouxe também uns panfletinhos. Sim. Tá, ó. Aqui tá os meus filhos e eu. E aqui também do Seitai, porque de repente o pessoal, sua audiência, alguém pergunta, né? Sim. Você é uma pessoa muito já pública também, você já pode levar lá. Vai marcar para nós fazer a entrevista lá com o já vou deixar de antemão aqui. Você pode sortear aí uma sessão de Seitai aí para sua audiência, para as pessoas que te acompanham, né? Para, assim, um souvenir também, né? Pela fidelidade do seu público aí, tá? Pra gente tá gravando hoje aqui, a gente teve o apoio aí do WS Lavacar, aqui do Jardim Maranata, e da Torneria Shalom, do nosso amigo Fabrício e da Angélica. Um grande amigo meu. Fabrício, um grande amigo meu, patriota. Conheço há anos, hein, ó. Ele e a esposa dele conhecem há anos. Professor, a gente fica agradecido de o senhor ter atendido o convite nosso. Isso é um prazer, é um prazer. Eu que agradeço a oportunidade, né, de nós estarmos divulgando também. Mas o Taekwondo está há mais de 35 anos em Luanda, né, mas sim, às vezes eu peco um pouco nessa parte do marketing, né. O nosso marketing maior é os pais, né. Os pais. Mas é sempre importante, tá, às vezes, principalmente, né, no seu programa tem uma boa audiência, né, a gente sabe que as pessoas te acompanham, sim, então
Eu que agradeço pela oportunidade e pelo convite de vocês. Desculpando qualquer coisa, a gente está começando agora nas gravações de vídeo, a gente tem que ter devagarzinho a gente vai melhorando, né? Continue assim, né? A arte marcial nos ensina, é a perseverança que vai te levar nos resultados. Né? Professor, muito obrigado. Eu que agradeço, uma boa noite para você, né? Saudações à audiência, a gente não sabe o horário que as pessoas vão estar vendo, né? Então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês. Exatamente. Que Deus abençoe vocês e toda a audiência. Bom, a gente bateu um papo aqui com o mestre, professor Wagner aqui de Luanda. E obrigado você que segue nós aí no Facebook e no meu perfil no YouTube. Rádio Três Fronteiras, 24 horas no ar com você.